Há séculos que os muros do Vaticano guardam os segredos mais profundos da história. Mas e se a maior ameaça à Igreja Católica não estiver enterrada no passado, mas sim a acontecer agora mesmo? Uma conspiração que envolve figuras que você nunca imaginaria. Uma investigação recente trouxe à lume um plano que ameaça abalar as próprias fundações do poder religioso. Nos próximos minutos, vamos puxar a cortina e revelar a verdade por trás das manchetes. Esta é a conspiração moderna que o Vaticano não quer que você conheça. O ano de 2025 foi um ponto de virada para a Igreja Católica. Em 21 de abril de 2025, segunda-feira de Páscoa, o mundo despediu-se do Papa Francisco, um pontífice reformista que liderou a Igreja durante 12 anos. Francisco morreu aos 88 anos em sua residência no Vaticano, a Casa Santa Marta. A causa oficial foi um acidente vascular cerebral, seguido de insuficiência cardíaca. Sua morte fechou um capítulo e deu início a um período de incerteza, a sede vacante. As atenções do mundo viraram-se então para a Capela Sistina, onde, em maio, os cardeais elegeram um sucessor. Em 7 de maio de 2025, o fumo branco anunciou a eleição do cardeal americano Robert Prevost. Ele assumiu o nome de Papa Leão XIV, tornando-se o primeiro papa da história vindo dos Estados Unidos. A eleição de Leão XIV foi vista por muitos como um sinal de que as reformas de Francisco iriam continuar, especialmente no que toca à transparência financeira e à sinodalidade. Uma igreja que ouve mais e é mais participativa. Mas o novo Papa não herdou apenas um trono e um rebanho de mais de 1 bilhão de fiéis. Herdou também uma instituição milenar, com os seus 84 quilômetros de prateleiras nos arquivos apostólicos. Estes arquivos estão repletos de documentos que contam a história não oficial do poder, da fé e, por vezes, do pecado. Lá dentro há de tudo, desde os processos da Inquisição e a anulação do casamento de Henrique VIII, até correspondências sobre escândalos e corrupção. Mas a conspiração que hoje abala o Vaticano não foi encontrada em nenhum pergaminho antigo. Ela desenrolou-se à vista de todos, em salas de reuniões luxuosas, em transações bancárias complexas e nos corredores do poder da Cúria Romana. Tudo começa com um edifício no número 60 da Sloane Avenue, numa das zonas mais caras de Londres. Entre 2014 e 2018, a Secretaria de Estado do Vaticano investiu cerca de 350 milhões de euros neste negócio imobiliário. O problema? O investimento foi um desastre financeiro, com uma perda estimada em mais de 200 milhões de euros. Mas a história tornou-se muito mais sombria quando se descobriu de onde vinha parte do dinheiro. As investigações revelaram que fundos do óbolo de São Pedro foram usados para financiar esta aposta imobiliária altamente especulativa. O óbolo de São Pedro é a coleta anual de doações dos fiéis de todo o mundo para as obras de caridade do Papa. O dinheiro que deveria alimentar os pobres e apoiar missionários estava, na verdade, a ser canalizado para um negócio que beneficiava uma rede de corretores e financistas. O escândalo escalou rapidamente, expondo uma teia de má gestão, extorsão e fraude. Empresários como Raffaele Mincione e Gianluigi Torzi foram acusados de enganar o Vaticano, inflando preços e criando estruturas corporativas complexas. A compra transformou-se num caso de extorsão, onde o Vaticano teve de pagar 15 milhões de euros a Torzi só para obter o controle total de um edifício que já tinha pago. O caso expôs a total falta de controle e a autonomia com que a Secretaria de Estado operava. E no centro de tudo estava uma figura poderosa, o cardeal Angelo Becciu. Na altura, Becciu era o número 2 da Secretaria de Estado e um dos homens mais influentes da Cúria. A reação do Papa Francisco foi implacável. Ele autorizou uma investigação criminal sem precedentes, que culminou no que ficou conhecido como o julgamento do século do Vaticano.
Pela primeira vez na história moderna, um cardeal sentou-se no banco dos réus de um tribunal laico do Vaticano. Angelo Becciu foi acusado de peculato, abuso de poder e fraude. Ao lado dele estavam outros 9 indivíduos, incluindo financistas, advogados e até uma autoproclamada analista de inteligência. O julgamento, que durou mais de 2 anos, foi muito mais do que um processo sobre um mau negócio. Foi uma janela para um mundo de intrigas e lutas de poder dentro da Cúria Romana. Testemunhas revelaram como decisões de centenas de milhões de euros eram tomadas por um pequeno círculo de pessoas com pouquíssima supervisão. Vieram à tona as batalhas ferozes entre a velha guarda da Cúria, representada por Becciu, e os reformadores. O cardeal George Pell havia sido encarregado por Francisco de limpar as finanças do Vaticano e enfrentou uma resistência tremenda. Para muitos observadores, o escândalo de Londres não era um caso isolado de corrupção. Era a prova de uma guerra silenciosa dentro do Vaticano. De um lado, uma facção leal às velhas práticas de secretismo e poder. Do outro, uma facção que tentava implementar a agenda de transparência do Papa Francisco. Becciu, que sempre se declarou inocente e vítima de uma conspiração, tornou-se o símbolo dessa resistência à mudança. Em dezembro de 2023, o veredito chocou o mundo católico. O cardeal Becciu foi condenado a 5 anos e meio de prisão. Outros réus também receberam penas de prisão e multas pesadas. Embora Becciu tenha recorrido e permaneça em liberdade enquanto o processo de apelação decorre, a condenação foi um ponto de não retorno. Para muitos, provou que as suspeitas de uma guerra interna eram reais e que a corrupção tinha chegado ao topo. E é aqui que os fatos provados em tribunal se cruzam com as teorias mais sombrias sobre o Vaticano. Poderá este escândalo ser a prova de que existe uma cúria paralela ou um estado profundo dentro do Vaticano? Uma rede de clérigos e burocratas que opera nas sombras para proteger os seus interesses e sabotar qualquer tentativa de reforma? A ideia não é nova, mas o julgamento de Becciu trouxe esta teoria de volta à discussão com uma força renovada. As evidências de fundos desviados, a gestão financeira opaca e a resistência feroz às auditorias pintam o quadro de uma estrutura de poder que se recusa a ceder o controle. O Papa Francisco, numa ação direta, retirou à Secretaria de Estado o seu vasto portfólio de investimentos para tentar quebrar esse poder. Mas a pergunta que fica é: será que a rede foi mesmo desmantelada? Alguns analistas vão ainda mais longe, ligando estes escândalos a uma das profecias mais famosas e controversas da Igreja, o terceiro segredo de Fátima. A visão, revelada em 2000, falava de um bispo vestido de branco a atravessar uma cidade em ruínas antes de ser martirizado. A interpretação oficial ligou-a ao atentado contra o Papa João Paulo II. No entanto, sempre houve quem acreditasse que uma parte do segredo, talvez a mais terrível, continuava oculta. Uma parte que falaria não de um ataque externo, mas de uma apostasia no topo da Igreja. Nesta interpretação, a cidade em ruínas poderia simbolizar uma igreja devastada pela corrupção interna. A apostasia não seria uma perda de fé, mas sim uma traição moral e financeira. Uma traição onde o dinheiro dos fiéis é usado para enriquecimento pessoal e jogos de poder. É uma interpretação especulativa, claro, mas que ressoa profundamente com muitos católicos desiludidos. Logo após a morte de Francisco, uma profecia de Nostradamus, escrita no século XVI, voltou aos holofotes. O texto dizia: com a morte de um pontífice muito velho, um romano de boa idade será eleito. Dirão dele que enfraquece sua sede, mas por muito tempo reinará com atividade mordaz. Em profecia, viralizou massivamente nas redes sociais, sendo interpretada como previsão da morte de Francisco
e do enfraquecimento da Igreja. Isso alimentou teorias apocalípticas que já circulavam entre católicos conservadores. A mais viral foi a teoria do oitavo rei do Apocalipse. Segundo essa interpretação, os papas desde 1929 correspondem aos 7 reis mencionados no livro do Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse 17, 10, 11 diz: são também 7 reis, e há de vir ainda outro, o oitavo rei. Milhões de católicos conservadores passaram a acreditar que o próximo papa seria o oitavo rei, possivelmente ligado ao anticristo. A eleição do Papa Leão XIV, em maio de 2025, abriu um novo capítulo, mas as sombras do passado recente ainda pairam sobre São Pedro. Ele herda uma igreja marcada por um escândalo que provou, para lá de qualquer dúvida razoável, que existia uma cultura de corrupção em alguns dos seus mais altos escalões. As suas primeiras ações, focadas em dar continuidade às reformas financeiras, sugerem uma determinação em limpar a casa. No entanto, a conspiração moderna que abala o Vaticano é mais profunda do que um único cardeal ou um mau investimento. É uma batalha pela alma da Igreja, entre a transparência e o secretismo, entre o serviço aos pobres e a busca por poder e riqueza. O julgamento de Angelo Becciu foi uma vitória importante para os reformadores, mas a guerra está longe de terminar. As estruturas de poder que permitiram este escândalo foram construídas ao longo de séculos. A grande questão que o Papa Leão XIV enfrenta é se as suas reformas serão suficientes para erradicar a podridão, ou se a Cúria Paralela vai simplesmente reorganizar-se à espera de uma nova oportunidade para reafirmar o seu controle. O futuro da Igreja Católica pode muito bem depender dessa resposta. Mas e você? Acredita que este escândalo foi um caso isolado ou a prova de uma conspiração mais profunda? Será que as reformas atuais são suficientes para garantir que algo assim nunca mais aconteça? A verdade é que o Vaticano sempre foi mais do que fé. Sempre foi sobre poder. E enquanto houver poder, haverá quem conspire para controlá-lo. Relatório do tempo, revelando verdades que o tempo tentou apagar.